Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, a não ser que ele tenha votado no Bolsonaro. Em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a esse episódio dominical, a esse santo episódio. Hoje falaremos sobre histórias bíblicas. E para falar disso, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso tem o irmão Otávio. Amém, irmãos. E à esquerda de Deus Pai Todo-Poderoso, irmão João. Salve a todos e um bom domingo. Não precisam falar baixo também. Abençoado seja vosso domingo. O desafio, como já aludido, era escreva um conto baseado num versículo da Bíblia. Um exemplo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também conhecido como João 8,32. De nada, pessoal. Os pontos bônus eram: 1. Alguém interpreta errado a passagem. 2. Um dos personagens é cego. Ou 3. Uma ovelha aparece em uma das cenas do conto. Cordeiro de Deus. Agora, eu tinha me esquecido dos pontos bônus brevemente. Agora, lembrando o que cada um foi. Brevemente me apagou os pontos bônus. Eu não confirmo nem nego que eu revisitei o meu texto para incluir os pontos bônus pós-término. Olha só. Eu também fiz uma pequena... Pequeno ajuste. Um pequeno ajuste. Mas eu explico melhor depois. Ok. Então vamos lá. Vamos ao primeiro texto. Vamos ao primeiro confessionário aqui. Vamos ao que é proibido. Vamos lá. Proibido. Em uma pequena cidade do interior, cujo nome já foi esquecido pelas passagens do tempo, havia um prefeito. E como todo prefeito de um estado laico, este governava a pequena cidade seguindo as diretrizes da Bíblia Sagrada, de forma a escolher os textos sagrados que melhor lhe convinham. Obviamente que tinha um texto favorito, um tanto ditatorial, mas que aguardou para utilizar em momento propício. Seus olhos chegaram a brilhar no dia em que uma situação entre crianças chegou até seu gabinete. Na única escola pública da pequena cidade, um garoto tinha acusado seu colega de ladrão porque era um neguinho sem vergonha. Prontamente, os pais da criança acusada recorreram à direção da escola por um evidente caso de racismo. Porém, como é comum das grandes direções, a escola resolveu encerrar o caso com um simples pedido de desculpas por parte da criança acusadora. Revoltados, os pais tornaram o caso o mais público possível, e em poucos dias, a história já era motivo de debate nos almoços das mais diversas famílias, o que abriu precedentes para o surgimento de novas reclamações, que agora fugiam do ambiente escolar. A polícia está prendendo pretos por terem cara de má gente. A empresa de fulano só contrata pretos para serviços de limpeza. Entre tantas outras situações que se replicam exponencialmente quando em âmbito nacional. Nada disso importaria ao prefeito, não fosse por uma pequena parte do povo que clamava pela opinião do digníssimo e magnífico senhor prefeito. Apesar de pequena, essa movimentação poderia vir a causar algumas dores de cabeça se ignorada. Era importante que o prefeito se posicionasse, de acordo com seu secretário, preferencialmente de forma neutra. Estando a par da situação, o prefeito levantou-se e foi em direção a uma pequena cômoda nos fundos de seu gabinete, onde uma Bíblia estava exposta, aberta em uma página aparentemente aleatória. O prefeito voltou-se então para seu secretário, pigarreou para enfatizar a importância do que leria e esbravejou em alto e bom tom para que toda a prefeitura ouvisse. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. É isso que diz Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. O secretário, pego desprevenido pela citação, pediu como aquele versículo bíblico lhes ajudaria a resolver a situação. O prefeito, rindo roucamente, disse para que ninguém se preocupasse, pois já tinha a solução perfeita para esse e muitos outros problemas dessa natureza.
Como principal autoridade daquela cidade, ele haveria de cumprir com seu dever permitido por Deus. Todos ficaram um tanto confusos na prefeitura, mas ninguém ousou questionar o prefeito de imediato. Resolveram aguardar em silêncio, imaginando que a situação se resolveria sem que qualquer medida fosse necessária. Porém, no dia seguinte, encontrou-se uma novidade em toda a cidade, algo um tanto peculiar e até mesmo antiquado, mas que deixava uma mensagem clara e definitiva sobre o caso de racismo em debate. Portanto, por todo canto se encontravam grandes placas de madeira, com o mesmo texto em vermelho, de forma a destacar suas presenças nas mais diversas vias públicas. Proibido falar sobre racismo. As letras garrafais chamavam a atenção de todos, seguidas por letras miúdas não tão atrativas, mas que asseguravam a proibição em questão. Decreto do prefeito com base na lei de Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. A princípio, o povo estranhou a presença das placas, mas aqueles que se favoreciam da decisão não perderam tempo em utilizá-las a seu favor. Em questão de horas, os bares, restaurantes, escolas, prédios comerciais e todo tipo de estabelecimento que se possa imaginar inauguravam uma nova plaquinha em suas paredes. Logo ao lado de proibido fumar, a proibição de se falar sobre racismo era imposta. Naquela semana, a taxa de pretos presos por desacatar a lei aumentou em 80%, o que resolveu o assunto por definitivo. O prefeito, agora aclamado por uso de sua autoridade divina, prosseguiu implementando proibições para cada novo caso ocorrido. Esposas denunciavam maridos agressivos e que não contribuíam na criação de seus filhos. Fica então proibido de se falar em machismo. Pais reclamam que seus filhos estão sendo doutrinados em escolas. Fica então proibido de se falar em sociologia, filosofia e qualquer doutrina. Casais gays reclamam das perseguições e violências que sofrem por intolerantes. Fica então proibido de se falar em homofobia. E assim a cidade seguia inaugurando novas placas de proibição. Em pouco tempo, as placas precisaram ser inauguradas fora da cidade, não havendo mais espaço para tantas placas em vias públicas. Os próprios estabelecimentos, que antes incluíam toda a nova proibição em suas paredes com orgulho, já não conseguiam acompanhar os novos decretos do prefeito. Nem mesmo concordavam com todos. Portanto, selecionavam as proibições que melhor lhe convinham. Foi só uma questão de tempo até que nada mais se falasse, tanta proibição havia. Chegou a certo ponto em que havia mais pessoas presas por descumprirem com as proibições do que pessoas livres na rua. Portanto, não havia trabalhadores o suficiente para sustentar a economia da cidadezinha. A própria prefeitura contava com muitos presos por desacato às proibições, como não se falar de desigualdade salarial, desvios de função, entre outros problemas administrativos que agora eram tabu. Quando nessa situação de colapso, o prefeito decidiu pôr um fim à situação. Seria de se imaginar que todos os decretos de proibição foram anulados, que se voltou para a vida que havia antes e que tudo melhoraria. Mas essa ideia nem sequer foi cogitada pelo digníssimo prefeito. Ao contrário do que seus próprios assistentes e seu colega vice-prefeito sugeriam, o homem resolveu inaugurar mais duas placas, as duas últimas proibições de seu mandato. E é por conta dessa série de decisões que, quando um viajante fica perdido em estradas com má sinalização, ele tem uma grande chance de parar no caminho para uma cidade hoje considerada abandonada. Ele saberá que está em um caminho abandonado pelo estado em que se encontram as placas de sinalização, ilegíveis em sua maioria. Mas quanto mais insistir em seguir em frente, o viajante perceberá que tais placas de sinalização contêm textos estranhos, que nada têm a ver com direções, ou quantos quilômetros faltam até a próxima civilização. Em verdade, o viajante ficará abismado com as proibições que encontrará em tais placas. E se seguir adiante, até o fim dessa estrada, talvez entenda a que fim tantas proibições levaram. No fim da estrada, existem duas placas gigantescas expostas, com letras garrafais em vermelho vivo. A primeira delas declara com autoritarismo absoluto: proibido falar mal das proibições do prefeito. E a placa em seguida, agindo como um portal de boas-vindas à cidade abandonada, exibe em toda a sua glória a mais peculiar das proibições: proibido reclamar de viver aqui. Tcharam! Eu acho que essa é a dita cidade onde as coisas se varrem para debaixo do tapete. Ou estou errado? A cidade de Capacho. Olha, existem Capaz. várias cidades de capacho por aí, então. Existem mais cidades de capacho que a gente possa contar nos dedos. Com certeza. Pois existiu um presidente que iria varrer
todas as corrupções. Digníssimo. Mas então, o versículo, no caso, escolhido, Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Como é que você chegou nele? Por que você escolheu? A pesquisa foi bem específica. Versículos sobre autoridades Foi da Bíblia. direcionado. Foi direcionado, porque essa história eu já tinha ela em mente. Era um conto que eu já queria escrever há algum tempo, sobre uma cidade em que um prefeito começaria a colocar proibições sobre os temas, como se isso fosse resolver, né? Acontece um caso de racismo, então fica proibido de se falar em racismo. Pronto, tá resolvido Resolveu o o problema, lógico. resolvido o problema. Não se ouviu, mas Não um viu existe sobre o problema aqui. problema. Muito daquela ideia que a gente tem no âmbito familiar de tipo, não se fala mais sobre esse assunto, né? Sim. Tá dando muita dor de cabeça, não se fala mais nisso. Acabou. Assunto encerrado. Religião não se discute. Eu também Não se discute, não se discute. Não, E não vamos política, falar de né? Religião e política política. na hora do almoço. Nossa, eu Temas queria que... leves. Vamos falar dos queria comunistas. Ah, Mas aí eu tinha essa ideia e aí veio a calhar o desafio bíblico do TOTS, porque versículos sobre autoridade, sobre fazer a vontade de Deus pelos homens é o que mais tem, assim, é algo facílimo. Tanto que esse do Romanos foi o primeiro que eu encontrei. E ele é bem mais extenso, tem muita mais coisa de tipo a punição, o castigo daqueles que desobedecerem a palavra de Deus e tudo mais. Mas o que me interessava era ser a palavra de Deus por um intermediário, né? Uhum. Que sim. aí abre precedente para o ponto bônus do TOTS, né? O versículo foi mal interpretado, foi usado de forma errônea, que é o que mais acontece, né? O que? Abuso de autoridade, Otávio? É. Não. E veio Aqui bastante a calhar com a figura do prefeito, porque tinha estudado recentemente regimes absolutistas, né, medievais e tal, as monarquias absolutistas, dos reis que até mesmo acho que Maquiavel defendia, né, que era o representante de Deus, né, abaixo de Deus, o rei. Era ele o representante na terra da vontade de Deus, né? Então, Sim, pensei, vem a isso vem a monarquia calhar. usa essa desculpa, assim, que o rei é um representante escolhido por Deus para Escolhido governar por o Deus. povo, né? Exatamente. Então veio a calhar. Daí eu faço um apelo à crítica de Monty Python que eu não votei em você. Nossa, é uma das minhas cenas favoritas, acho, do Monty Python, essa que ele diz que quem é o rei dos bretões? Rei de quem? Ele fala sobre a quem que deu a espada pra ele, né? Alguém. E aí A Dama do Lago. o Odell fala que, tipo, Eu vagabundas vi em essa lagos dando espadas não são base pra nenhum sistema de governo. O cara vai criticando, né, o sistema. Nossa, essa cena é Essa muito boa. E o semana cara... apareceu no Twitter, semana passada, Isso, esse vídeo. é muito bom. E é interessante que tem até alguns. Não são desvios, né? Mas acho que são só versões diferentes da história, porque a clássica que eu conheço da Excalibur é que ela foi tirada da pedra, né? Uhum. Tanto que quando eu era pequeno, um dos meus desenhos favoritos era A Espada Era a Lei. É a Lei. Que é sobre o Rei Arthur quando criança ainda, que ele consegue tirar a espada da pedra. Mas Sim. no filme, visivelmente, é expresso que o Arthur ganhou a espada de uma dama na água, né? Eu acho que nas Brumas de Avalon é essa pira da água também. Eu lembro que eu assisti esse filme na escola, mas eu não lembro de nenhum detalhe dele. Tipo, nenhum mesmo. Uhum. Mas eu lembro que eu já vi a alusão à lenda do Arthur e tudo mais em outros jogos e tal. Tipo, algumas missões Sempre em alguns retirando a jogos. Excalibur, né? Algumas missões em alguns jogos que fazem referência a como ele conseguiu a espada. E uma delas é uma missão no WoW, que é a versão da Dama na Água. Não lembro se você tem que colocar ou retirar uma espada de um lago congelado, alguma coisa assim. E daí não faz referência à pedra. O fio Então da lâmina é que, na verdade, até tirar a espada da pedra, o fio da lâmina ia estar uma merda essa Mas a altura, espada é na hora que mágica, fosse Otávio. arrancar. A espada é mágica. Não tem da magia nenhuma. Só os, Consegue. só os merecedores de bom coração conseguem retirá-la. Mas e quanto que você tinha pensado do texto, Otávio? Como é que foi na hora Tudo que não foi o versículo da Bíblia. já tava inteiro pronto na tua cabeça? Eu já tinha ele inteiro pronto na minha Como cabeça. é que eu vou escrever essa história ao redor de um De um versículo da Bíblia. O Não. maior desafio foi incluir o versículo da Bíblia na história. Porque eu já tinha a ideia de ser
Na verdade, eu até escreveria ela mais extensa, tipo, seriam todos como o primeiro caso, tipo, descrever o ocorrido, como ele chegou até a prefeitura e como o prefeito tomou a decisão perante aquilo. Só que daí, como, né, a gente tem a limitação aqui também, na questão de não criar algo muito longo, e eu achei que talvez fosse ficar repetitivo, eu fui descrevendo mais rapidamente, tipo, teve reclamações de machismo, não se fala mais de machismo, reclamação de homofobia, não se fala mais de homofobia, Você e já por tinha aí vai. pensado na questão das plaquinhas também? Sim, sim, na questão das placas, era o ponto inicial da história, né? Placas como a de proibido fumar, né? Você coloca é proibido falar sobre o machismo nessa cidade. Pra mim, a minha parte favorita é esse finalzinho, assim, essa ideia do viajante que vai indo na cidade abandonada, vendo as placas até chegar na última placa, que é a mais absurda de todas, assim, é uma imagem Uhum. muito boa, né? Proibido reclamar de viver aqui. E a cidade Acho. abandonada, né? Sim, é fantástico Esse essa última. mencionado de cidade abandonada me lembra um pouco. é, eu acho que em português é Colheita Maldita, do Stephen King, Uhum, que é a história de uma cidade abandonada, né, basicamente, ou que não se tem no mapa, em que um culto das crianças, assim, meio que foi controlado pelo diabo, né? Que, eu não sei uhum, como eles mencionam a entidade em português, mas em inglês é He Who Walks Behind the Rose, que é tipo aquele que anda atrás da plantação, né? uhum. Que é uma entidade maligna que basicamente controlou as crianças e fez elas assassinarem todos os adultos da vila. E a vila é, assim, a cidadezinha é uma cidade abandonada e todos os que moram, assim, aos arredores da cidade ou Uhum. nas suas extremidades, basicamente não falam nada para os viajantes, só, tipo, falam, não vai ali, não sei o que mais. Se fosse proibido É... ter crianças na cidade, tudo se resolveria. Pois é. Absolutamente Aí a tudo. solução só faltou uma placa ali, né, cara? Só Só faltou uma uma placa. plaquinha, só faltou uma plaquinha. Mas eu sei que a tua história é numa vibe bem diferente, né? Uma vibe um pouco mais jocosa, mas isso de assim, uma cidade Uhum. abandonada, assim, até com placas e tudo mais, em caminhos perdidos, assim, me lembrou. Esse- Mas eu também pensei nisso, em criar aquela falsa sensação de terror pro viajante, né? Porque Você vai o Todd chegando, estava comentando, as imagina, placas são de é, proibições, e aí quando tu chega na última tem uma cidade abandonada na tua o Todd frente. estava até comentando, que o viajante, até achei a última placa mais engraçada e tal, mas pense no horror de uma pessoa seguindo um caminho e vendo todas essas placas bizarras, assim, cara. Tipo, é uma bandeira vermelha do tipo, vire 180 graus agora, né? Sim, mas pra mim, a grande genialidade dessa última frase, numa cidade vazia, é um pouco aquela história do. O pessoal chama o comunista de iPhone, né? Ou então Ah, usa um argumento de tipo. Eu já ouvi coisa tipo, se você está reclamando de Portugal, por que você mora aqui? Ou pessoas no Brasil dizendo por que eu tô dando pitaco na eleição do Brasil se eu moro em Portugal. Tem essas, ou o clássico, se você reclama do capitalismo, vai para Cuba, sabe? Por que está. Uhum. E eu fico sempre pensando, o que as pessoas pensam que só porque você está vivendo num lugar ou num sistema, você não pode criticar ele? Você acha que todo mundo que vivia no feudalismo adorava o rei e gostava do feudalismo? Tipo, cara, é o extremo é. daquele meme, né, cara? Ah, você reclama da sociedade, mas você ainda faz parte dela. Não é ser hipócrita. É a É. hipocrisia até vou dizer do coaching aqui, né? Que diz que você sempre tem que estar em constante mudança, né? Pro mercado de trabalho, por exemplo. Você tem que estar sempre mudando, se renovando e tudo mais. Mas você não pode renovar o ambiente ao seu redor. Você tem que mudar. Não, o Uhum. ambiente é Não imutável, o Otávio. ambiente. O Todos ambiente sabemos. é o colapso que a gente vive no nosso sistema, né? Você tem que mudar para você poder viver. Se você tá ganhando uma miséria, se foda, se especialize, dê um Arranje um segundo jeito, emprego? Tá pensando o arranje um quê? segundo emprego, um terceiro se precisar. Mas não pense em mudar o sistema. O sistema Tá perfeito. funciona. Você que tem que mudar. Essa é a beleza do liberalismo econômico, cara. Você é livre para ter dois, três, quatro empregos e ainda assim não ter o suficiente para pagar um plano de saúde Exatamente. Um e plano de comprar saúde ainda. comprar uma casa. Tudo vira bagunça quando empregadas estão indo pra Disney, cara. Mas eu quis também trabalhar um pouco essa ideia de, tipo assim, quando você literalmente. A ideia de que, tipo, tanta coisa foi proibida de se falar na cidade que a última coisa que as pessoas poderiam falar mal é da cidade em si.
Elas não podem falar sobre machismo, elas não podem falar mal do prefeito, elas não podem falar mal de absolutamente nada, né? Claro que aqui eu tomo a liberdade de fazer algo meio, né, super exagerado. Mas aí até, tipo, o prefeito prevê essa reclamação, né? É proibido falar mal de mim e, na sequência, é proibido falar mal de morar aqui, entendeu? Não, Sim. não tem O que é a morte reclamar. da cidade, né? É É a tipo, morte da cidade, exatamente. É a ideia de como que uma cidade morre, né? Quando você simplesmente não tem perspectiva de mudar e melhorar ela, você tem que aceitar ela como ela é e É meio que ponto. as pessoas que deixam o Homelas às avessas, né, cara? É isso aí. é engraçado que o meu texto e o do Otávio, os dois tratam sobre a morte de Eu uma cidade pensei, de uma eu forma, só pensei que bem exatamente diferente. Nossa, isso. no primeiro parágrafo E do eu ia, Tots eu já pensei, ué, Eu eu também, ué. ia, come- quando eu li a tua, porque eu só li depois de escrever, eu também logo na primeira deu, nossa. eu ia deixar pra fazer esse comentário depois da leitura do Tots, porque é logo em Mas seguida. sim, Então, tem uma semelhança, né? Nossos textos tratam de fins muito parecidos, mas os meios para eles totalmente Completamente diferentes. diferente. É. e a Na leitura que verdade, não é fazemos juntos não. é Na que verdade, se você a parar pra religião pensar, a destrói Bíblia civilizações. foi o meio pro fim das duas cidades. Sim. A Sagrada Bíblia. Esse podcast aqui tá mostrando que a palavra sagrada ela leva ao fim das civilizações. Uma É, coisa também que eu percebi nesse texto aqui, que o estilo. Tá escrito num estilo um pouco diferente, assim, né? E eu já escrevi alguns. Eu não sei como definir esse estilo, assim, é Você como tá se fosse falando do uma. teu ou do Otávio? Do Otávio, do Otávio. Ah, eu não sei bem como definir, mas é como se fosse uma. Quase uma reportagem, de certa forma. um relato, né? É um relato. O tom dele me lembra um pouco o teu da Deguladora, pra falar a É, verdade. sim, exato. É como. Esse Exato. relato, assim. Aham. E. Pior que não foi proposital. Eu não sei, eu tava tentando pensar numa palavra pra definir esse estilo. Não sei se relato é bem a palavra, mas. Mockumentary. Exato, é o Neojornalismo. tom meio isso, meio uma comentário. Um documentário zoado na tradução livre. Mas é meio que. Sim, porque tem uns comentários de tipo, essa seria a solução inteligente a se fazer, mas não muito de longe foi essa, né? É um relato impessoal, é quase. Até aproveitando que eu acho que o João falou de Homelas, né? É até essa ideia de você não tem ideia de quem tá te contando essa história. Pode ser alguém que viveu ali, pode ser alguém que sabe dessa história, é um narrador não diretamente presente na história, né? Mas a maneira que ele expõe, ele tem um viés, né? Sim. Quando trata o prefeito como digníssimo ou Era o magnífico. secretário do prefeito. É. Aí um plot twist, né? Teve até uma ideia que o Tots colocou nos comentários que seria engraçada de explorar se eu estendesse, que era não ter mais pessoas para montar, fazer as placas, né? Isso aí me Gente. lembrou um pouco a situação do Chorume, Sim, Isso, não ter né? mais. eu pensei nisso, pra mim lembrou um pouco o Intermitências da Morte, do Saramago, porque que é um livro em que a premissa é que as pessoas param de morrer. E eu não lembro se os animais param de morrer também. Eu sei que começa a dar problemas na sociedade, tipo, não tem mais funerária suficiente para funcionário suficiente para enterrar as pessoas, não tem mais lugar nos cemitérios e tudo. Mas as Então, pessoas não paravam de morrer? desculpa, as pessoas não morriam, simplesmente. Uhum. Elas Não, mas então paravam. se as pessoas não morrerem, como é que vai tipo, faltar funcionário pra enterrar pessoas no cemitério? Ah, não, era o contrário, desculpa. Não tinha, não faziam mais, não tinha mais uso para os funerais, desculpa, era o contrário. Ah, tá. Mas enfim, mas ele trabalha muito bem naquele livro, Saramago, é, essa questão das consequências daquilo, né? Então, e o Otávio vai levando esse texto mais pro absurdo, né? Com a história do prefeito, placa, e começa a encher de placa. E eu pensei que um próximo passo pro absurdo era pensar nas consequências materiais disso, assim, né? Tipo, ok, tá faltando madeira pra placa, a gente tem que começar a derrubar mais árvores, sabe? Tá faltando funcionário para construir placa porque eles foram tudo presos por causa da lei que dizia alguma coisa sobre martelo, sei lá. O autocolapso da Tipo, sociedade. Esse seria engraçado, porque é um outro nível de colapso, né? né? Um absurdismo bem É, interessante.
começar a colar cartazes ao invés de placas, né? Daí Eu acabo- cola os cartazes por cima das placas e aí a pessoa não sabe mais o que estava proibido por baixo, né? Aqueles cartazes de cinema que você vai rasgando e tem várias camadas, né, cara? Sim. Mas eu me diverti escrevendo esse texto, porque, como eu disse, eu já tinha a história pronta na cabeça, então eu só queria a oportunidade de escrever ela, né? Veio a calhar o desafio bíblico, e eu me diverti também incluindo a citação bíblica, porque eu brinquei com a ideia do Estado laico, né? Mas sempre que você entra em algum estabelecimento público de poder de prefeitura, você consegue encontrar em algum lugar uma bibliazinha num canto. Ou aberta, aparentemente, no meio, com até aquela fitinha vermelha de marcação, sempre tem. Aquela cruz, né? É, e, Crucifixo é- pendurado. tipo, é muito bizarro, tipo, a presença da religião ali, né? É um local, poder público, e tá ali a religião sempre pairando, né? Por Né? mais que, em teoria, isso não deveria intervir, né? Pairando ominosamente. Sim. E aí, mas aí eu tomei total liberdade com a questão de lei municipal, porque nem é assim que funcionaria uma lei de proibição, né? Sim, sim. Mas só pela brincadeira do construir placas proibindo que se fale sobre os temas, a solução elegante. E foi Também isso. outra coisa absurda que também me ocorreu que seria engraçado seria uma placa proibindo derrubar placas. Começariam a derrubar. É. Também seria. Não é de se duvidar que não tenha. Proibido desfacelar as placas. Num universo expandido dessa história, Dos, teve revolta dos mesmos civil, criadores de defensores de vidraças de banco, vem aí defensores de placas de de proibição. proibição. Mas o Tots tem uma história pra nos contar, Uma inclusive. história de cunho, grande cunho infantil. Podia ser uma fábula infantil. Uma história deveras longa. Diga. Não. O quê? Acho que tu tinha colocado pra falar sobre um café antes de você partir Hã? pra tua história. Ah, sim, sim, a parte Olha só. da reclamação, de reclamar aqui. Proibido falar sobre racismo. Na tarja do Isso, texto, proibido falar sobre racismo, tem um comentário do Tots sobre um café. sim, é uma história breve essa. Mas é porque a última vez que eu tava em Floripa, eu passei na frente de um café. Não lembro o nome, mas também não. Poderia procurar, mas não vem ao caso. E esse café tem uma placa. Sabe aquelas coisinhas de. Que colocam normalmente com menu ou coisa assim na frente do café? Se eu não me engano, tava naquilo lá. Escrito. Expositor. E daí tava escrito assim, tipo, em giz, acho que era não Ah, proibido falar sobre doença, vamos falar sobre coisas boas apenas. isso por acaso Isso, foi na época do Covid, alguma coisa assim? sim. Ah. Quer dizer, quando eu cheguei lá, já tava no. Já era Nossa. após, assim, né? Tipo, ainda se usava Ah, máscara na rua. Mas já já estava tinha. mais civilizado. Pessoas já estavam vacinadas, assim, né? Sendo vacinados, exatamente. Mas sim, tinha isso aí, era tipo. Não, eu acho que dizia alguma coisa sobre não atrair coisas ruins. Era tipo, não falem doenças pra não. Atrai a positividade apenas, Era né? tipo isso. Daí eu olhei aquele café e pensei. E era um café que assim, eu várias vezes passava e tinha um pouco de vontade de ir lá, assim. E acho que até alguém já tinha me falado que era bom. Depois que eu vi essa, eu pensei, Talvez não. melhor Talvez não. não. Isso agora você me lembrou de uma lanchonete que eu fui esses dias na cidade de Chapecó. Chapecó, Chapecó, vai E. de mal a pior, já dizia o. Como é que é? A banda que é de Chapecó, não lembro. Nossa, Mas eu tava lá e foi muito engraçado, porque daí tinha vários cartazes aí, não eram placas. Vários cartazes nos pilares. Não aceitamos Pix, não insista. Olha, Aí eu pensei, nossa senhora, eu vim parar em outra região, basicamente. Mas velho oeste, né, cara? era muito engraçado. E passou por assim, um arco e saiu em Silent Hill do meio oeste, tá? não, e era assim, o atendimento foi uma merda. O local ali, a gente tinha pedido um prato de almoço, ela tem que reservar. Tô a semana inteira avisando. Falei, moça, a gente tá de passagem aqui, a gente não mora aqui. A gente não viu o seu aviso durante a semana. Ela, mas infelizmente não tem prato para almoço sem reserva. Tá bom, então. Então saíram É, dali desalmoçados, então. pegamos algum lanche, mas, cara, atendimento de altíssima qualidade. Que horror.
Mas é isso, depois de tanta proibição, vamos para outro versículo bíblico. Passamos dessa passagem para uma melhor? É, é. A ver, A a ver. passagem bíblica, eu digo, a passagem. A névoa que nos rodeia. Cresci numa comunidade pequena no interior de Santa Catarina, lá pelo meio oeste. Era uma vila recém-formada que se chamava Nova Baviera, mas nem se deu o trabalho de procurar no mapa, você não vai encontrar nada. Talvez, com sorte, em algum mapa dos anos 50 exista algum registro, mas eu ficaria surpresa. Digo isso porque a vila simplesmente não existe mais, e não deixou de existir gradualmente, como normalmente é o caso. Nova Baviera morreu de morte súbita, e grande parte da dificuldade em se encontrar registros do seu respeito é porque ninguém gosta de falar sobre o que aconteceu ali. As pessoas acham que é algo para ser esquecido, mas é preciso contar a verdade sobre o que aconteceu. Elas que me perdoem. Tudo começou em 1953, quando eu tinha 11 anos. Meus pais me deram o nome de Hilda, em homenagem à minha avó por parte de pai. Ela morreu uma semana antes de meus pais partirem da Alemanha comigo, ainda bebê, e meu irmão Lucas, 3 anos mais velho que eu. Alguns anos depois, já no Brasil, nasceu a minha irmã mais nova, Gisela. Nessa altura ela tinha 5 anos e estava sempre no meu encalço com o nariz escorrendo e a roupa suja de tanto cair no chão. Ainda assim, sempre recebia elogios. Como era bonita, como era fino e delicado o seu cabelo, muito loiro, mais claro que o meu. Como eram lindos os seus olhos, azuis claríssimos, enquanto os meus eram de um castanho apagado. Com Lucas era a mesma coisa, elogiavam seu cabelo e olhos claros, e mesmo sendo magro e pequeno, diziam que era esbelto. Já eu sempre passava despercebida. Morávamos numa casa de madeira simples, com o telhado muito inclinado e uma varanda que me parecia enorme. A casa havia sido construída por meu pai, com a ajuda de outros homens da vila, usando árvores cortadas ali mesmo dos arredores. Era uma comunidade muito unida, todos imigrantes de várias partes da Alemanha, todos fugidos da guerra e em busca de um futuro. Quase sem exceção, viviam todos da terra, seja do trato de animais ou do plantio, que garantiam a subsistência, e cujos excessos eram vendidos e trocados na cidade mais próxima. Todos os domingos, as pessoas se reuniam para celebrar um culto matinal na pequena igreja que ficava no alto de um morro bastante íngreme. A igreja era cercada por uma grama selvagem muito verde, e na parte de trás, uma mata densa e escura que se estendia para além do cume. O caminho que levava até a igreja era uma trilha sinuosa de terra batida, que nos dias de chuva se transformava num barro lôbrego e pegajoso, tornando a subida lenta e exaustiva. Foi na igreja, ainda antes do culto começar, que ouvi pela primeira vez sobre o desaparecimento do filho do criador de ovelhas. A cena ainda está muito viva na minha memória. Lembro que estávamos sentados num dos bancos mais à frente, a família toda, e eu balançava os pés, que ainda não alcançavam no chão. Meu pai, ao notar que meu sapato tinha uma camada de barro seco embaixo, mandou que eu fosse lá fora limpar. Ainda tentei esconder os pés embaixo do banco, mas foi inútil. Com a cabeça enterrada entre os ombros, fui até a frente da igreja, onde havia uma raspadeira. Enquanto limpava meu sapato, ouvi um pouco da conversa da Norma, nossa vizinha, que falava com uma viúva, cujo nome já não me lembro, mas era uma mulher de cabelos brancos e muito ralos, magérrima, que vestia sempre preto. Parece que fugiu o Norberto dos Schiffer. Mas não, o mais novo? A viúva indagou. Já? Que coisa, um menino tão trabalhador. Ele todo ano vinha colher os moranguinhos da minha terra. Norma baixou o tom de voz. Aquilo não se dava bem com o pai, dizem. Ah, esse Schäfer vive fedendo a schnapps. Não, não. As duas entraram na igreja sem notar a minha presença. Quando voltei ao meu lugar, o pastor já estava no púlpito, vestindo sua batina preta habitual. O pastor, que se chamava Thomas Newman, era um homem jovem. Devia ter ainda menos de 40 anos. Tinha os cabelos muito lisos e claros, e um sorriso sempre estampado no rosto, apesar de ter os dentes bastante separados e amarelados. Ele gostava muito de crianças e fazia questão de cumprimentar todas, fingindo de forma brincalhona que eram todos adultos. Bom dia, Frau Hilda. Como está? Frau Gisela, que bom vê-la, elegante como sempre. Como vai a família? Foi só alguns dias depois que ouvi novamente algo sobre o menino que fugira. Eu tinha me levantado no meio da noite para tomar água, mas quando fui sair do quarto, percebi que meus pais conversavam na cozinha. Fiquei parado atrás da porta entreaberta e prestei atenção na conversa, que imediatamente percebi se tratar do filho dos Schäfer. Meu pai disse que conversara com o próprio Herbert Schäfer, pai do menino, e que ele estava desolado.
Não acreditava que o filho tivesse fugido, pois não tinha levado nada, sumira apenas com a roupa do corpo. No dia seguinte, meus pais chamaram Lucas e eu, e perguntaram se sabíamos alguma coisa sobre o sumiço do menino. Norberto tinha minha idade, mas era muito calado e solitário. Fisicamente, se parecia muito com Lucas. Tinha o mesmo cabelo dividido ao meio e a mesma altura. Mesmo meu irmão sendo mais velho, era bastante magricelo e pequeno para sua idade. Dissemos que não sabíamos de nada. E meu pai falou muito sério que devíamos ter muito cuidado com estranhos ou viajantes que passassem na estrada. A qualquer sinal, deveríamos chamar algum adulto da vila. No domingo seguinte, meu pai amanheceu com uma febre muito forte, e minha mãe ficou cuidando dele enquanto eu, Lucas e Gisela fomos à igreja. O dia havia amanhecido muito frio, e uma névoa muito espessa tinha se formado sobre todo o vale, especialmente ao redor da igreja, que ficava num ponto mais alto. Nem sequer era possível vê-la. A umidade do ar era tanta que sentíamos o rosto e as roupas molhados. Subimos lentamente o caminho até a igreja, tentando não atolar no barro. Em certo ponto, Lucas se incomodou com a nossa lentidão. Eu ia especialmente devagar porque tinha que ajudar Gisela, e decidiu ir à frente, porque o culto já ia começar e ele queria garantir um bom lugar. Lembro de chegar lá em cima exausta, pois acabei tendo que trazer Gisela no colo na parte mais íngreme do caminho. Limpamos a lama no raspador e na grama molhada, e entramos na igreja, onde fomos recebidas com um calor acolhedor. Não vi onde Lucas estava sentado, e como a igreja estava lotada, acabamos por sentar no primeiro lugar vago que encontramos, no mesmo banco da tal viúva. No final do culto, ficamos do lado de fora esperando por Lucas, e assistimos enquanto o pastor Thomas cumprimentava todas as pessoas na saída, compartilhando palavras de apoio e agradecendo a presença de cada um. Ao fim, saíram todos, e não vimos sinal de Lucas. Perguntei ao pastor Thomas se o vira, e ele disse que sim, que o vira sair logo que o culto acabou, e que provavelmente já estava em casa àquela hora. Descemos lentamente, cuidando para não ficar com barro nas roupas, e quando chegamos em casa, minha mãe já preparava o almoço. A primeira coisa que ela fez foi perguntar: "Onde está o teu irmão?" Quando respondi que ele já tinha vindo antes de nós, ela esbravejou, dizendo que tínhamos sempre que andar juntos. E agora, com o pai doente, quem é que ia sair para procurar por ele? Tive que insistir com Gisela para que ficasse em casa, porque não podia ter ela me atrasando. Ela chorou e ficou emburrada. Peguei um pedaço de cuca em cima da mesa e saí para procurar o meu irmão. O sol nunca deu as caras naquele dia, e a névoa, que antes parecia iniciar uma retirada tímida, agora começava a ganhar nova força. Fui primeiro à casa dos vizinhos com quem meu irmão brincava, e depois aos lugares que ele costumava ir. A pequena cachoeira, a velha árvore tombada, o campo de futebol. Nada. Fui de casa em casa, perguntando se alguém sabia dele. Várias pessoas confirmaram tê-lo visto na igreja, mas ninguém o vira depois disso. Já era fim de tarde quando cheguei na última casa que faltava, a da família Schaefer. Bati na porta e quem atendeu foi um dos irmãos do Norberto. Não me lembro como ele se chamava. Perguntei se ele havia visto Lucas, e ele balançou negativamente a cabeça. Quem é? Veio a voz rouca do pai dele lá de dentro. A Hilda, O rapaz gritou para dentro. a filha do Aldo Opfer. Ouviu o assoalho de madeira estalar com passos pesados e arrastados. O rapaz saiu e deu lugar ao pai. Herbert era um homem alto e magro, tinha a barba por fazer, cheia de fios brancos e os cabelos oleosos desarrumados. Que foi? Ele perguntou, e eu senti imediatamente o bafo de cachaça. Queria saber se viram o Lucas. Ele olhou ao redor para além de mim, para o campo tomado de névoa, como se procurasse alguma coisa. Sumiu? Não vejo ele desde o culto. Já procurei em todo lugar. Falei com todo mundo. Ninguém viu ele. Sabe alguma coisa? Herbert balançou a cabeça num movimento que me pareceu mais uma espécie de indignação do que uma resposta à minha pergunta, porque ele nem sequer me olhava diretamente, parecia encarar o vazio. Em seguida, ele fez o sinal da cruz e posou a mão no meu ombro. Sinto muito. Disse, e depois entrou em casa, fechando a porta atrás de si. Fiquei parada ali por alguns segundos, encarando aquela porta fechada e tentando entender o que ele queria dizer, e porque as palavras dele tinham me dado vontade de chorar. Com os olhos marejados, virei de costas para a porta e atravessei a longa varanda. Abri o portãozinho de madeira e quando pisei no degrau que dava para o gramado na frente da casa, levei um susto que me deixou paralisada. A pouco mais de 3 metros, parada no meio do caminho, estava uma ovelha, quase se fundindo com a névoa. Tinha a cabeça muito preta e o pelo branco espesso, já pronto para a tosa. Os olhos, grandes e esbugalhados, me miravam com um ar inquisidor. Dei um passo hesitante à frente, intimidada pelo animal. A ovelha soltou um balido longo e estridente que ecoou pelo vale,
O som carregava uma tristeza que fazia parecer um lamento terrível e que me encheu de pena. Aproximei-me lentamente e, num movimento impulsivo, estendi a mão para tocar a cabeça da ovelha, que imediatamente fechou os olhos. Ficamos ali por uns segundos. Eu não sabia se estava fazendo aquilo para acalmar o animal ou se quem buscava algum consolo era eu. Se eu projetava sentimentos que na altura não compreendia nas suas ações. Então, sem aviso, a ovelha se virou e começou a andar na direção da saída da propriedade. Até hoje não sei o que me compeliu a fazer o que fiz em seguida, ou qual tipo de ligação tive com aquele animal naquele momento. Quando dei por mim, estava seguindo a ovelha pela estrada de chão, cercados por um mar de neblina e pela escuridão da noite que havia chegado. A ovelha não olhava para trás, andava sem pressa. Passou o riacho com muita segurança e começou a seguir o caminho tortuoso que levava até a igreja. Quase na metade do caminho, morro acima, tropecei no que pensei ser uma pedra. Ao olhar mais de perto, senti meu coração pular uma batida. Era um calçado preso na lama, o calçado de Lucas. Estava voltado para o lado oposto, como se ele tivesse perdido ou abandonado enquanto descia o morro. Aflita, continuei seguindo a ovelha até que ela parou na frente da porta da igreja, onde se voltou para mim novamente com os olhos esbugalhados e soltou mais uma vez um barulho lamentoso. Não sei quantos segundos fiquei ali, mas essa imagem foi incrustada na minha memória para sempre. A pequena igreja amarela de madeira, com uma torre estreita logo acima da sua porta de entrada. Na frente, uma ovelha de olhos arregalados parados ao lado de uma cruz com a tinta descascada. Tudo isso cercado por uma névoa espessa. O momento que entrei na igreja não está claro na minha memória, mas tenho ainda muito nítida a visão do alçapão aberto no púlpito, bem embaixo de onde costumava ficar o altar. Lembro de descer silenciosamente os degraus de madeira que levavam ao porão da igreja e de ouvir uma voz familiar repetindo algo em alemão. Lembro de ver, à luz do lampião, um homem de costas nuas arqueadas enquanto trabalhava em algo sobre a mesa. E ainda um cheiro forte como jamais tinha sentido, algo que lembrava álcool e se misturava com um cheiro metálico enjoativo. Percebi pelo cabelo que o homem de costas era o padre, e entendi a frase que ele repetia. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Andei um pouco para o lado enquanto me aproximava para conseguir ver o que tinha sobre a mesa. Mas nem o pior dos meus pesadelos podia preparar para o que via a seguir. Deitado sobre a mesa, vi o meu irmão. Ele estava nu, estirado sobre uma poça de sangue. E tinha uma linha de suturas que começava na virilha e seguia de forma sinuosa pela barriga e por todo o tronco, até a cabeça, onde passava perfeitamente ao meio dos lábios, do nariz e entre os olhos. A seguir, entrava no couro cabeludo, onde o pastor mexia atentamente, segurando uma agulha curva. Já não são dois, mas sim uma só carne. Nesse momento, percebi que não estava olhando para o meu irmão. Estava olhando para a parte dele. A outra parte era o menino Norberto. Percebi no chão, aos pés do pastor Thomas, um serrote ensanguentado. Ele havia cortado os dois ao meio e depois... O que Deus uniu, ninguém separe. Mas o pior, absolutamente o pior de tudo, foi quando vi que ele se mexeu. O braço de Lucas se moveu, como com um espasmo, e então notei o seu olho aberto, e soube que ele me via. Vi no seu olho solitário a súplica pelo fim do sofrimento, e uma tristeza imensurável, um pedido mudo de desculpas, uma ânsia pela libertação. Senti um líquido ácido me subir a garganta, fiquei tonta. Até hoje não sei como desmaiei ali. O pastor Thomas não se apercebeu da minha presença, estava tão concentrado, tão absorto no seu trabalho, que não se deu conta. Saí tão silenciosamente quanto entrei, e quando abri a porta da igreja, encontrei Herbert parado ao lado da ovelha, segurando uma espingarda. Vai pra casa. Ele disse, se aproximando. E diz pro teu pai mandar chamar a polícia. Depois disso, entrou na igreja. Desci aquele morro a toda velocidade, deslizando pelo barro como se fosse neve. Quando cheguei lá embaixo, ouvi um disparo e parei. Outro disparo. Continuei a correr para casa. Só no dia seguinte soube o que havia acontecido. Antes da polícia chegar, meu pai, ainda com febre, foi até a igreja acompanhado de 2 vizinhos. Chegando lá, encontraram o pastor Thomas estirado sobre a mesa com um ferimento de tiro nas costas. No chão, ao lado, estava o corpo de Herbert Schaeffer, abraçado à espingarda e com os miolos espalhados por todo lado. A polícia chegou 2 horas depois, e ao perceberem que o pastor Thomas ainda estava com vida, carregaram-no para o carro e levaram para o hospital. O desgraçado sobreviveu, e foi levado para a cadeia assim que teve alta. Lembro do meu pai dizer, com muito rancor e com lágrimas nos olhos, que isso era bom, porque assim ele ia pagar pelo que fizera.
O crime foi tão horrível que nenhuma família quis permanecer ali. O governo do estado ajudou com o reassentamento, o que fez com muito gosto porque aquelas terras eram valiosas. Hoje em dia, todo aquele terreno é uma enorme plantação de pinos. O lugar está irreconhecível. Todos os vestígios de Nova Baviera foram apagados. As famílias todas se espalharam. Nunca mais ouvi falar de ninguém. Só em 1991, quase 40 anos depois, que esse acontecimento voltou a me atormentar. Era uma manhã fria de um domingo de agosto. Mês do desgosto, minha mãe sempre dizia. Uma névoa branca e espessa cobria a cidade, um desses caprichos dos quais só o destino é capaz. Eu estava sentado na sacada do meu apartamento, recostada na cadeira de balanço, bebericando uma cuia de chimarrão enquanto respirava o ar frio e úmido. Tinha a TV da sala ligada no canal de documentários, no mudo, como de costume, e por vezes a olhava sem particular interesse, para ver o que estava passando. Lembro bem que a sensação que tive foi um peso enorme no peito, que parecia me fazer afundar na cadeira. Levantei-me com esforço e caminhei até a TV, com os olhos fixos na imagem que aparecia na tela. Uma foto muito antiga de várias pessoas com uniformes militares cinzas, fazendo uma saudação com o braço esticado. Mas o que me chamou a atenção foi o homem mais à esquerda, cujo sorriso me era familiar, um sorriso largo com os dentes separados. A legenda da foto dizia o seu nome, seu verdadeiro nome. William Schneider. Logo acima da foto, o título. Joseph Mengele e sua equipe, Auschwitz, 1942. Senti aquele gosto ácido na garganta e sentei imediatamente no sofá. Estava suando frio. Desliguei a TV. Estiquei o braço e peguei o telefone. Disquei o número de cabeça. Alô? Diz ela, preciso que procure um nome para mim. Ou melhor, 2. Naquele momento, eu acreditava que o alegado pastor já devia ter morrido na prisão. Meus pais já tinham morrido, e a maioria das pessoas que havia morado em Nova Baviera também, eu acreditava. Gisela me ligou 1 hora depois. Ele não só estava vivo, como estava solto, desde 1975. O que você quer fazer? Minha irmã perguntou. Parecia que a coisa certa a dizer era justiça, mas eu não conseguia acreditar mais naquilo. Senti-me mal por guardar aquilo durante tanto tempo, em ter feito parte do apagamento de algo hediondo, algo que não podia jamais se repetir. Consegue publicar no jornal? Perguntei. Sim, Ela respondeu sem hesitar. mas escreva tudo, Hilda. Todos os detalhes. Gisela tinha razão. Era preciso falar tudo, os mínimos detalhes. As pessoas precisam saber. Seria doloroso, sobretudo para mim, mas elas precisam saber das feridas purulentas que escondemos sob a superfície da nossa sociedade. Do contrário, elas jamais irão cicatrizar. Como eu disse, eu não consigo acreditar em justiça, dos homens ou divina, e não é por isso que resolvi escrever esses relatos. Se tiverem que dar um nome, podem chamar de vingança. Tchan, 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 tchan. Uf. Acho que esse Olha, foi leve, o mais longo, né, do TOTS até dominical. agora. Eu acho que é o mais longo do sindicato até agora, cara, no quesito contos. Muito provavelmente É o mais possível. longo, sim. Deu É 6 possível. páginas. Acho. 6 páginas. É, eu vi que tu tinha escrito, tinha mandado ontem pra nós que tava empolgado escrevendo. Sim, foi. Eu demorei umas 4 horas, acho, escrevendo assim. O primeiro, E aí, o como é que primeiro foi? draft, né? Como é que foi o processo? O processo. Esse hediondo crime. Pois, então, começou com a pesquisa do versículo, que aí ficou esse do. Qual é que é? Mateus 19, 6. E esse me chamou a atenção por ser essa parte que ele diz. Já não são 2, mas sim uma só carne. E eu logo pensei do Fullmetal Alchemist, né? Eu ia falar isso, a quimera! Logo pensei na quimera, assim, e então me veio essa cena de alguém chegando e vendo uma pessoa que tinha acabado de costurar, assim, outras 2 pessoas, crianças. Numa só. E então eu parti daí, assim, essa era a única cena que eu tinha, era esse final de alguém descobrindo outro que costurou alguém. Eu sabia que era Fullmetal. Sabia. Eu acho que tem que dar... O Tots foi muito ambicioso porque ele foi atrás de 2 pontos extras nesse texto. Eu quase coloquei o Talvez. terceiro, eu ia colocar a viúva cega. Mas aí depois você chega. Detalhezinho, né? Não vai agregar nada. Mas
Aí o que foi Nossa. interessante é que eu comecei a. Assim, eu fui começar a escrever e daí eu pensei nessa ideia de ser alguém relacionado ao nazismo, né? Porque teve muitos casos de nazistas que vieram para América do Sul e se esconderam. Uhum. E eu pensei, como falava em sutura, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi o Mengele, né? As experiências que ele fazia, ah, costurar pessoas. Os Então, gêmeos lá, né? então logo eu Famoso. pensei que podia ser alguém, um aprendiz dele, alguém que trabalhava com ele, que fugiu antes do fim da guerra, se refugiou numa das comunidades de alemães do sul, e ficou ali levando a vida disfarçado, né? Com outra identidade. Uhum. E aí achei muito curioso, porque eu ainda não tinha escrito, eu já tinha planejado essas coisas, tinha começado a escrever, assim, o primeiro parágrafo. Uhum. E aí comentei na hora do almoço isso com a Lígia, e ela falou, olha, mas isso aconteceu de verdade. Isso aqui aconteceu com o próprio Mengele, que ele Ele se fugiu, escondeu. sim, só que na Argentina. É, e tem Olha um só. filme Se eu sobre não me isso. engano, eles fazem menção disso, não ao Mengele em si, mas eles fazem menção aos fugidos da Alemanha aqui para América do Sul no X-Men First Class, quando o Magneto vai atrás de procurar o pessoal responsável pela morte da mãe dele e Da tal. família dele, né? Pois é. Ele para, se não me engano, na Argentina, e Pra Uhum. ele encontrar pergunta de nazista, é alguém. verdade. Sim, Isso, teve mas foi bem muitos que legal. foram pra Argentina, sim, é verdade. Inclusive o Mengele, ele morreu no Brasil, até eu fui ver. No fim da vida, Refugiado mesmo, não preso. não preso, mas eu acho que, eu tenho que ler depois melhor, mas eu acho que ele tava dentro de um navio na costa do Brasil, algo assim. Ahm, Não há Na década de justiça! 70. Pois, não é? Justiça é um conceito Mas abstrato. aí, é engraçado isso, né? Justiça é De um fazer, conceito para os pobres, cara. eu achei engraçado isso, você pensa a ficção e já existe, na verdade. Já existe, exatamente. Ah, e aí outra coisa que aconteceu foi que eu tinha começado a escrever e eu tava escrevendo assim em terceira pessoa. Eu tinha escrito o primeiro parágrafo, só que era a descrição da igreja. Eu tinha começado ali pela igreja, Uhum. porque eu já tinha pensado nessa ideia do padre. E depois, como eu saí de casa e voltei, fui continuar escrevendo à tarde, eu pensei em escrever em forma de relato em primeira pessoa, né? E colocar esse tom mais pessoal na história. Ah, e que no fim achei que ficou bom, gostei. Ficou muito bom, ficou muito bom. Quando eu comecei a escrever assim nesse estilo, já vi que, ok, acho que fica Melhor. melhor assim. Ah, e aí, como ontem, né, nós íamos gravar ontem, né, e eu tava tentando terminar ele a tempo da gravação, eu escrevi ele mesmo ao toque de caixa, assim, bem rápido. Mas não consegui terminar assim, né? Porque como a gente acabou Uhum. não gravando, ainda escrevi acho que mais 1 hora e meia depois, até chegar no final. E aí o final eu reescrevi, Uhum. porque antes do final era basicamente ela encontrando um jornal e ela encontrava uma reportagem e na reportagem dizia isso, né? Que esse cara tinha morrido já, tinha acabado de morrer, só 1 ano atrás, na cadeia, e que ele na verdade era esse William Schneider, que era da equipe do Um Mengele e aprendiz. tal. Então ela, tipo, lia isso no jornal e jogava o jornal no fogo e acabava por ali. Esse Ah, William Schneider é o nome real que você pegou ou é o pegado a esmo? não, não, quer dizer, A nenhum esmo nem, aspas, nenhum nem outro, porque eu não escolho a esmo os nomes. Mas eu estudei aspas. não existe essa pessoa. Os nomes são todos. Ou eu peguei nomes que eu escuto meus pais dizerem, assim, nomes de conhecidos ali da região, né, do meio oeste, que são descendentes de alemães. Nomes culturalmente acurados. É, ou são nomes que têm significado, por exemplo, uh, William Schneider, né? O Schneider é costureiro. Uhum. Então, como ele faz o negócio da sutura. Sim. Uh, Depois, quem tem o Schaefer significa pastor de ovelhas. Então, eu coloquei esse nome na família Ah, dos faz pastores de ovelhas. sentido. Faz sentido. Uh, o Thomas Newman, porque eu tenho. Newman é tipo literalmente novo homem, então como ele vai com a identidade nova, eu coloquei Ele esse. tá se passando por um novo homem, né? É.
Thomas também tinha, deixa eu só ver qual que era o significado aqui. Thomas é gêmeo. E eu também, é Thomas Newman, A né? E, brincadeira dos gêmeos, né? fiz a brincadeira do gêmeo. Ah, quem mais tinha um nome que fazia sentido? Sim, Opfer, que é o sobrenome da família da Hilda. É o único que não é o sobrenome de verdade, é só uma palavra em alemão que significa vítima. Hum. E. Deixa eu E ver. tem os simbolismos. E acho que. Não lembro se tem mais algum. Talvez tenha, mas assim agora. Ah tá, William. Sim, esse também tem. Porque é William Schneider, né? Eu falei que Schneider era costureiro. Mas William é aquele que nasce durante a noite. Também, então. Também é William vulgo simbólico. Guilherme. Guilherme, sim. Aquele que costura durante a noite. Costura da noite. Então todos têm Que legal. essa coisinha. Nomes proféticos, né? Sim, mas. E a ovelha tem algum significado além de conduzir? Eu já chego lá. Só pra terminar, que eu dizer que eu escrevi daí o final assim, porque tava muito expositivo. Vocês leram antes como é que tava, né? Tava tipo. Sim, do Assim, jornal. tava muito Mas rápido e como se eu, fosse uma eu acho reportagem. que eu prefiro outro final, sabe? Pelo menos o desfecho do outro final. Eu ainda não tô Aquela 100%. queimando o jornal. Sim, eu ainda não tô 100% satisfeito com esse final aqui também. Provavelmente eu vou acabar alterando alguma coisa. Mas o outro eu ia ter que escrever de qualquer forma, porque não tava bem escrito, assim. Eu gosto mais da mensagem desse final do que a do outro. Porque o outro é, assim. É uma inversão do que você escreveu no outro. É uma inversão, sim, porque aqui isso eu não gostei. Eu gosto da última frase do outro, de como acabava, dela jogando a coisa no fogo, mas ficava nisso de manter a coisa Em segredo. em segredo, e não fazia muito sentido com o resto do texto, porque então quando depois eu escrevi esse final, eu também fiz algumas leves alterações e coloquei um significado para ela estar escrevendo esse relato, que antes não tinha. Porque antes ela tava ali, se ela joga fora aquilo ali, por que ela tá escrevendo, sabe? Porque ela tava relatando tudo, né? E, enfim, e daí depois, quando eu terminei de escrever e comecei a pensar um pouco, enquanto eu tava escrevendo, não pensava muito, né? Era mais escreve. Depois que eu parei de escrever e comecei a refletir um pouco o texto, eu vi que me achei um pouco, comecei a ver as influências, né? Por que eu tinha escrito assim, as influências, e vi influências na forma como a Helena Ferrante escreve, em algumas coisas, tanto por ser relato como por trechos quando ela fala, antes de descrever o que acontece, ela fala alguma coisa sobre aquilo, tipo. Tipo, uma sensação do personagem. Deixa eu achar. Teve um aqui que Lovecraft, acho que também faz isso. E eu achei engraçado porque a Lígia apontou a mesma coisa. Eu tinha pensado que tava parecido e depois ela apontou com um trecho que faz isso. Que é logo. Tipo, até hoje não sei o que me compeliu a fazer o que fiz em seguida, ou que tipo de ligação tive com aquele mal naquele momento. E sim, não é só a Helena Ferrante que faz, claro. Eu também. No Drácula, que eu tô lendo agora, também tem um pouco disso. Lovecraft faz isso também. É muito do. Enfrentar o medo, mas não saber justificar por quê, né? Sim, mas tipo, você criar uma expectativa, né? Logo antes de dizer alguma coisa, né? Pra tentar aumentar o efeito daquilo. Aconteceu. E outra coisa, que chegando na tua pergunta da ovelha, é que eu me lembrou um pouco do livro Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tukachuk, o nome dela é difícil, é polonesa. Mas acertou o nome do livro. E que é essa estranheza, né? Porque essa foi uma coisa que eu não tinha planejado, né? Como eu disse, eu tinha planejado só aquela cena final, e daí essa coisa do menino que fugiu de casa, mas na verdade foi sequestrado. E quando eu cheguei naquele ponto, eu pensei. Porque eu tava pensando como é que a menina vai chegar e como é que ela vai descobrir que é o padre, né? Porque não achava que fazia muito sentido uma investigação, uma coisa assim, né? E aí, como já tinha esse clima meio sombrio da névoa e tudo, eu quis levar um pouco pro estranho, pro bizarro, né? E como aí eu pensei na família do menino como criadores de ovelha, eu pensei nessa coisa do animal ajudar ela, né? De certa forma, tipo, ok, o animal
Patrono. Assim, alguém da família do animal, né? Queira ou não, que é a família que é dona do Sim. animal, né? Mas o sequestrado foi daquela família. Sim. Então, o animal, tal qual um cachorro acharia, o animal meio que faz a mesma coisa e conduz a menina, né? Ele tem uma. Sim, mas ali pra uma. mim passou mais uma vibe, assim, claro que é um animal ajudando, mas assim, com alguma pegada sobrenatural ou mística ao redor, até por causa do nevoeiro também, sabe? Sim, sim, exato. Era essa ideia, assim, é uma coisa meio Porque o além, animal assim. também tá Esotérico. levando como um acusador, né? Uhum. Tá levando. Tá conduzindo literalmente ao criminoso, né? Uhum. E depois disso você não tem mais menção da ovelha também. A ovelha desaparece, vai pro pasto. Esse era igual aquele vídeo. Virou carne! Aquele clássico. Ai, ai. Você daí destruiria todo o fim da ovelha. É. Essa tua história, ela me lembrou muito um romance do Stephen King, que é Revival, o nome. É bem igual no sentido de que o Revival é enorme, assim, eu acho que ele é até um romance longo demais, mas ele trabalha essa ideia de um padre, de um pastor, na verdade, de uma cidade pequena. E ele é tipo só que ele é um pastor que ele é meio que um eufórico das tecnologias, sabe? Ele adora eletricidade, ele vê o futuro. É também um pouco depois ali do fim do nazismo, década de 50, 60. Você começa com o protagonista, uma criança, observando esse pastor. E aí, eu não lembro se era pastor ou o quê, mas ele tinha família, então eu não sei qual é o grau da igreja que pode ter uma família, uma O esposa e filho. pastor luterano pode ter família, eu não sei Então o deveria ser algo católico. deve ser algo nesse sentido, então. Só que aí a família dele morre num acidente trágico, tipo a esposa e o filho, e é bem, descreve igual você descreveu ali a parte da costura, sabe? É bem explícito a descrição desse acidente. E aí, o porquê que é revival, porque daí depois disso o pastor ele quebra com a igreja e começa a tentar ressuscitar a família dele, né? Hum, Essa é a pira. Me lembrou bastante essa história do Stephen King, do homem quebrado. Claro que aí você justifica de uma outra forma, é um homem que se infiltrou na igreja após o nazismo, né? Mas me lembrou bastante essa temática, assim, de usar a fé para fins distorcidos. uhum. Mas isso não acontece mais, Otávio. Não, jamais. Aqui, nesse final novo não tá escrito, mas no outro eu descrevia que ele já era de família muito religiosa, assim, né? Uhum. Esse cara, então, foi natural pra É ele verdade. se transformar num. Se fingir de padre, né? No caso. Uhum. Mas Candidato padre. Candidato. É, Mas olha é só, se não é um bem. padre. Padre fake, padre de festa junina Festa aqui. junina. Mas é muito. Eu achei. Eu fiquei até um pouco. Né, quando você descreve a cena dela vendo o padre de costas, eu já imaginei, ó, Fullmetal Alchemist tá vindo aí. Tá vindo aí. Não, você já sabe Ah, que a merda tá gigantesca quando você fala do alçapão, né, cara? O a, a, alçapão a já é ladeira ovelha, na abaixo. verdade, foi um falso plot twist pra mim, porque quando ela. É que ela descreve a expressão da ovelha, né? Ela descreve. Eu pensei, meu Deus, a criança virou uma ovelha. Não sei. Ah! Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas daí, né, vem o padre e tal. Mas a descrição da costura é muito brutal, muito do Uhum. nada, assim, também. O texto tava. Não tava me preparando para aquele momento. Mas é Quando bem interessante. eu fiquei muito, como se diz, apreensivo já quando ela fala, o meu irmão foi na frente. Eu falei, pronto, deu, não vai mais se ver esse menino. Eu tinha recém falado do sumiço do filho do. This boy. Cara, não dá. É muito. É É, muito. Como é que é a palavra? Premeditado isso, sabe? Eu falei, sei. não, aí eu já sei que deu ruim. Esse guri foi com E Deus, daí, literalmente. e daí o pastor, não, ele tava aí, ele foi pra casa. Você desconfiou do pastor nessa hora que ele falou que foi pra casa? Sim, sim. Ainda não tinha, não era confirmado, né? Mas tipo, tá, É que beleza, tinham pode poucos ser outra pessoa, mas suspeitos, assim, né? o pastor tirando o pai do menino e da família dela, ele é o único personagem prominente, assim, na história, né? Uhum, Então com tem aquela, destaque, né? Que é dá a lei ênfase. da
vamos por eliminação, né? Mas a primeira suspeita que eu tive foi quando o irmão dela foi na frente. Aí fudeu. Eu acho que as únicas pessoas que tu pode desconfiar são ele e o Herbert, que são as duas pessoas. A única coisa que talvez não tenha ficado muito clara pra mim nesse final foi como o Herbert descobriu, ao fim das contas. Ah, Tipo, isso eu que achei era um que tinha pastor. ficado. A Lígia me perguntou a mesma coisa, mas ele seguiu a ovelha também, ele seguiu mais por trás os dois. É que parece que ele já sabia. Eu Quando, sinto. é isso que eu quis dizer. Eu Quando ele acho conversa que. com a garota, parece que ele já sabe. Porque ele Não, fala, ele já sabe, porque ele fala vá pra casa. Ele já sabe. Não, 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 não. não. Ele fala só sinto muito. Ele Antes, fala quando a sinto menina tá muito, na fecha casa. a porta na cara Não, dela. eu quis dizer, ele já sabe que é o pastor. Quando ele Não, fala. Não, não. pois é. É Eu sinto depois, muito, né? ele. Sim. Na Eu hora do sinto muito, sinto ele já muito, sabe o que tudo foi também. é que, tipo, ali era um cara que tava psicologicamente destruído, né? Porque perdeu o filho. Uhum. E o sinto muito foi porque, tipo, o teu irmão foi só o próximo. Então, tipo, igual. Ele pensou que era igual ao filho dele. Tipo, ok, não vai mais encontrar, já era. Uhum. Já era essa criança. Essa foi isso. Ali, isso foi o sinto muito dele ali. Que. Me levou a um outro entendimento nessa hora. E eu achei mais interessante. Eu pensei nisso, assim, na hora que a menina tava lá e tava vendo o padre, eu pensei, ok, como é que acaba aqui, né? Como é que chega alguém, a menina faz alguma coisa, e eu achei que não fazia sentido nenhuma atitude heróica da menina, sei lá, acha uma arma ou Uhum. algo assim, achei que não fazia muito sentido. Ela tem E- 11 anos. Né, Então então. usei a parte dela ser uma pessoa que costuma passar despercebida e ela consegue sair dali ah, sem ser vista. Isso eu Ah, achei muito bem construído, e na a, verdade. Isso foi em parte sugestão da Lígia, porque ela tinha falado. Tipo, eu já tinha escrito essa cena do final era igual. Mas tinha uma cena lá no começo que ela vai limpar o sapato Sim. e as Ela fala mulheres. dos irmãos. E, e as mulheres, naquela cena eu tinha escrito que as mulheres, quando percebiam a menina, paravam de falar e entravam na igreja. E daí a Lígia falou que achava que era mais interessante se elas não percebessem, né? Pra usar essa coisa da menina não ser percebida. Você tem 3 momentos É. disso e eu acho que foi bem. Um você cita explicitamente, né? Que é ela fala sobre os irmãos, né? Uhum. Eles tinham as características e eu era tipo qualquer coisa, Eu existia era ali a no meio. média. Isso. Só que aí, esse é o explícito, mas os outros dois são, tipo, aplicando o quão despercebida a Sim. garota passa, né? Uhum. Achei bem, E bem você legal também isso. adicionou ela falando do irmão, né? Porque ela não falava do irmão naquela hora, Isso, falava só isso, da eu irmãzinha mais alterei nova. porque quando eu escrevi a primeira Hum, vez ali eu falava só da irmã e porque na altura eu não sabia se a pessoa que ia ser sequestrada era a irmã ou era o irmão dela. E depois aquilo ficou meio solto e depois quando surgiu essa ideia da menina passar despercebida, eu voltei ali e alterei pra fazer referência a isso também. Mas Mas então, uma coisa hum, que me deixou curioso foi o fato de você falar do Mengele, das experiências e tal. Eu não sei do histórico dele, mas eu achei curioso que ele fez aí na tua história, o Mengele não, né? Mas vamos dizer assim, o aprendiz, assistente, isso. seja o que for dele, ele fez os experimentos em crianças bem arianas, né? Que é a descrição do irmão dela. uhum, Eu Mas eles achei que. faziam mais ou menos isso. Não tinha muita distinção, né? No caso da história do Tots, até, né, realmente são crianças bem arianas, mas no do Mengele era tipo qualquer criança com peculiaridades. hum, O dos gêmeos é o mais famoso, né? Era duas. Gêmeo, Eu não ele lembro. fazia muita experiência com qualquer tipo de gêmeos, mas ele também fazia, É, tipo, pegar gêmeos siameses e que ele tinha essa cortar pira de eles no tipo, meio. os gêmeos na verdade são uma pessoa só que foram Uhum. separadas, né? Daí ele tentava costurar os dois gêmeos, tirava partes distintas do corpo pra ver se um ficou com a perna esquerda e o outro ficou com a perna direita, pra ver se eles conseguiam andar, por exemplo. Sim. Era esse o nível de experiência do maluco. Eu também tinha pensado em fazer outras coisas, como pegar. Ele ter pego um personagem que talvez não tinha os olhos tão azuis e colocar os olhos azuis de outro pra tentar fazer, tipo, uma pessoa mais perfeita. Mas como aquela versículo bíblico falava unir os dois, eu achei que era mais simbólico tentar unir assim sim, ao meio. mais literal. É. ahn, mas voltando ao que eu tinha perguntado antes sobre como o homem chegou lá em cima, o Herbert, e por quê, Uhum. foi porque, como eu precisava que alguém chegasse lá pra fazer alguma coisa,
foi o que eu achei mais lógico, porque eu não queria que a menina descesse, chamasse alguém, assim. Eu achei mais. Achei que a cena ficava mais interessante tendo ele seguido, porque a ovelha fez o barulho lá quando a menina Uhum. tava. Então eu achei que eu imaginei, não coloquei a cena pra não ficar spoiler, mas eu imaginei tipo ele na janela espiando e vendo a menina saindo. Se fosse um filme eu colocaria assim, talvez, em retrospecto, ele vendo a menina sair atrás da ovelha Me, e ele segue, né, ela. me É, passou um pouco a impressão de que naquela cena que ele fala pra menina ir pra casa, que ele já tá com a espingarda lá na entrada da igreja, que ele sim pode ter visto a menina e tal, e isso só reforçou as possíveis suspeitas que ele tinha, como se ele talvez do tivesse feito uma pastor? investigação, Uhum. e ele estava suspeitando talvez do pastor, mas daí, por sei lá, né, medo da comunidade, a próprio medo de talvez ir contra Deus, que é um representante de Deus ali, ele falou, não pode ser o pastor, e deve ter uma outra explicação e tal, então ele ficou acanhado de ir atrás e saber a verdade, sabe? E ali ele foi atrás da menina e, não, então eu tenho que saber disso agora. A única Me coisa passou que essa vibe. você deixa, talvez em aberto, não fala, é o que aconteceu com o corpo, né? Das crianças, no caso, depois disso. Uhum. Isso deixa em aberto, até pensei que você ia retomar no final, sei lá, ela tava cuidando no sótão da casa dela. Porque tu descreve o corpo se mexendo, né? Tipo, ele tá Ah, é verdade, vivo, é por assim verdade. Sim. dizer. Pois eu até pensei É, se eu colocava depois que. Você Sobre. entendeu, Otávio? O Tots deixou em aberto. que horror. Que horror. Mas eu não sei se deveria adicionar. Tipo, pra mim é subentendido que não sobreviveu mais do que alguns minutos, né? Depois que Uhum. grudados, assim. Mas eu não sei se eu deveria adicionar alguma coisa Eu dizendo. acho que já Eu é, não já é sei, eu acho que bem. é muito detalhe, assim, estranho. Tipo, ok, É, como é que foi enterrado, sabe? Como é que ficou? Eu Uhum, acho que não. uhum. é muito nicho esse tipo Não, de mas é muito. descrição também. Não, Então, só falei porque tu deixou em aberto mesmo, né? Isso Uhum. é algo que tá em aberto na história. Mas às vezes também se só justifica porque foi algo traumático demais pra ela sim. descrever o fim do irmão, né? Tipo, ela já descreveu que viu o irmão dela vivo como metade do que ele é. É. E já Mas tava é, falando que ele já tava basicamente me implorando por morte, né? Então, pelo olhar. olhar, sim. Então, essa história me passou uma vibe bem Nova América tua, sabe? Só porque tem o alçapão? Não por causa do alçapão, mas é essa questão de, A assim, temática dela. algo. É, a temática e algo muito mais nefasto, assim, escondido por algo, a princípio, vamos dizer assim, inocente, sabe? Sim, mas Mas eu gosto. eu gosto bem mais dessa, porque eu acho que a Nova América vai pro caminho. Tem a coisa de invocar o demônio, alguma coisa assim Sim, mais. sim. ah, Ritual. e aqui tem esse clima mais misterioso, assim. Tipo, tem toda essa cena da ovelha, assim. Eu acho que. Não sei, eu acho que funciona bem melhor essa daqui. Acho que também é mais. Acho que é mais bem construída. Eu acho que eu consegui conectar melhor as cenas. ah, e consegui fazer isso conscientemente e fiquei feliz depois. Assim, por exemplo, quando eu tava no começo escrevendo. Logo no comecinho, escrevendo o caminho que subia para a igreja, e eu coloco ali que o barro é grudento. É E por eu, onde e eu ficou o já. sapato, né? Eu coloquei ali já sabendo que lá na frente eu ia usar o barro grudento porque alguém ia ficar. Eu não sabia como exatamente ia ficar, mas eu sabia. Depois, no final, alguém vai ficar com o calçado preso aqui no barro. E aí depois coloquei isso lá no fundo. Legal, Então, legal. esses detalhezinhos foi divertido de fazer essas Sim, de ligações, né? encaixar. Ver que tinha essa sequência lógica já, né? Meio que se montando na tua história. Mas acho que isso é Corrente muito de divertido eventos. na É o hora. foreshadow, Otávio. É, Foreshadow, total. Eu acho muito divertido na hora de escrever isso. Você, tipo, fica empolgado, tipo, tô largando A aqui, tô sementinha, né? largando ganchos pra mim mesmo usar lá na frente, sabe? E aí, migalhas, migalhas. é, Não, bem legal. Eu gostei bastante Muito boa essa desse história. conto. Uhum. Bem inusitado o caminho que ele faz. Inclusive, ele serve meio que pra temática de Halloween também, né, cara? Oh, no Halloween mais nazista que você vai ver. mas sim, ele é um pouco, tem essa vibe assim, né, meio É o terror assim. terror urbano, né? É o terror urbano, sem Rural, Urbano não, terror realista. rural, terror rural. é bem rural Não, eu a digo vibe. urbano por assim,
Nessa Não faz uso vibe, de nada sobrenatural, né? Eu A até. coisa mais sobrenatural que tem aí, que não é, na verdade, é a aparição da ovelha, né? E o nevoeiro. nessa parada ele me lembra muito mais um outro conto do Tots, só que esse ele escreveu pra edital, que é, não sei se era Serra Pelada o nome, Hum, ou é a Serra, a, acho que era a se- a Serra. serra. Ele me lembra muito mais esse da Serra, apesar que o da Serra ainda é um centro urbano É, o da Serra se passa numa pequeno. cidade pequena, metade numa cidade pequena, né? E É, metade no meio do mato. Mas aqui eu escrevi vila e eu fiquei pensando se eu devia usar vila, porque realmente era tipo. Quem mora no interior de Santa Catarina, e aí perto da onde a gente mora, conhece os interiores que é tipo. Eles chamam de linha, né? Tipo, linha São aham, Januário, linha não sei o quê. É bonita. Linha bonita. aham, exato. E a minha ideia é mais ou menos isso. E quando você vai nessas linhas ali, normalmente você tem um centro comunitário onde tem uma igreja, um salão de festa e um cemitério. E, inclusive, eu deveria ter descrito o cemitério ou algo assim, me falhou essa. Então você tem essas coisas que são tipo, o centro da comunidade, mas não é como se tenha várias casas ao Uma redor cidade, disso. né? É tipo, tem esse centro e daí dali a 100 metros tem uma casa, dali a 500 ou 1 quilômetro tem outra, porque todas são propriedades rurais, né? Onde as pessoas plantam, tem açude, tem tudo, tem animais. Então, pronto, é uma comunidade, uma vila, mas não são casas uma na frente da outra. Uhum. Por isso que Não, ela mas passa o dia todo pra ir nas Não, casas, assim, né? Que não são não, sim, muitas. sim. subúrbio americano. Né? Mas bem, e a outra coisa que eu achei engraçada é ela ter deixado por último a casa, né, do Herbert. Sim. Porque é um pouco indelicado também, né? Como Olha, assim? meu irmão desapareceu. Ah, Eu sei tá, que o tá, seu filho entendi. Na também busca, na desapareceu, mas busca. eu vim aqui É, pedir do meu irmão. sim. É isso e é um pouco o suspense também, né? De chegar ali Aham. no. Sim. O último destino. Eu acho que é porque se ele tivesse feito aquilo com ela logo de cara, tipo, eu sinto muito, ela ficou muito abalada ali, sabe? Então não sei se ela teria forças pra continuar, sinceramente. É, Talvez também. acabaria por ali a jornada. Mas É. ficou legal a sequência lógica e ver essas migalhas que o Tots colocou. E o que reforça também a questão do barro é um negócio para limpar o barro na igreja, né? Que tanto você. Acho que foi 2 vezes que você usa ele, como ele move a história em algum momento que ela ouve a fofoca também, né? A raspadeira, né? Sim, isso A também raspadeira, a raspadeira, esse era o nome. isso fez parte desse esquema de montar, né? Que passa lá no. Tem a descrição do barro, depois tem a raspadeira, depois. é, e também é uma coisa que pra mim é uma memória bem viva, assim, essas raspadeiras e esses Eu calçados não tenho isso. no interior, assim. ah, Essa aquela vivência Ah, eu não coisa Cristão tive. Otávio. grossa de barro, assim, tirando debaixo da bota. Aquela cobertura de chocolate. Tinha uma Mas muito outra. que bem. Pode Tinha, falar. não, tinha uma coisa que eu ia falar agora, você falou da raspadeira, mas acho que eu esqueci. Então, Então temos um conto multidisciplinar, multiclasses aqui. multiclasse. Multiclasse, por quê? Então, Ele serve de muitas frentes. A frente religiosa, a frente nazista, a frente de Halloween, frente de terror, De oral. mistério. Ah, rural. Muitas tags no conto do Tots hoje. o que eu ia dizer quando você perguntou da ovelha, eu não sei se eu falei isso antes, que eu falei que foi algo que surgiu na hora, não estava muito Uhum. planejado, assim, foi. Não Não foi fazia por causa do parte, né? ponto bônus? Não, sim, exato, foi daí por causa do ponto bônus, mas não foi. Não tava Não estava no plano na ideia inicial, assim, original. porque É. Inclusive, eu já tinha feito o ponto bônus inicialmente ia ser a coisa interpretada Passagem, né? errado, porque ele interpretou literalmente o versículo da Bíblia, né? Tipo, sim. uniu os dois. Ah, Esse foi o segundo ponto bônus que só eu que falei. aí, quando chegou nesse ponto, surgiu a ideia do estranho e deu, opa, o ponto bônus era a ovelha, então vai ali a ovelha. Então vamos com a ovelha. E quando eu comecei a descrever esse encontro, esse encarar da ovelha, e comecei a pensar naquela névoa, achei uma cena, ficou muito bonita na minha cabeça, assim, fiquei pensando como se fosse um filme mesmo. E aí investi um pouco mais na descrição dela andando com a ovelha e tudo, e a ovelha parada na frente da igreja. Então, pra mim ficou Dá tudo mais muito palco pra cinematográfico, assim, e daí acabou elevando um pouco a ovelha, eu acho. Em vez de só aparecer, né, passar na frente de uma ovelha, E assim, você inteira. já Eu tinha repito. dado um foreshadow porque eu era um pastor de ovelhas lá no começo ainda, né? Uhum.
já tinha Cordeiro de Deus. mencionado. É, isso aí, né, cara? Tá tudo interligado. Mas eu tenho uma pergunta para vocês agora. Tanto quanto a esses textos e a outros dos desafios. Quando vocês escrevem, vocês geralmente pensam no ponto bônus já introduzido na história, ou há mais casos em que vocês escrevem a história e depois pensam como colocar algum ponto bônus? Normalmente eu Depende. penso direto, mas às vezes surge no meio da história. Tipo, às vezes eu vou Uhum, escrevendo e procurando uma oportunidade, assim, de onde inserir, sabe? uhum. Uhum. É que como normalmente a gente já sabe os pontos bônus, a gente já, creio eu, que já tá com o pensamento direcionado, tipo, tem que escrever uma história sobre esse assunto, mas tem que ter uma dessas coisas no meio dela. Ajuda, facilita a escrever. Mas eu só enfio o ponto bônus depois, no meio do processo, se eu esqueço que tinha ponto bônus. Que já É, aconteceu antes, já eu aconteceu achei antes. esses pontos bônus eu achei bem fáceis. O mais difícil eu achei o da interpretação errada do versículo, né? Porque é muito fácil você, o fulano tava andando ali e viu uma ovelha no gramado. Pode ser só uma descrição de cenário. É. E um personagem cego, que é um personagem secundário também, é muito fácil de colocar, né? Então Uhum. a interpretação errônea do versículo, dependendo de qual versículo que é, eu acho que seria o mais difícil mesmo. Mas eu acho que. Ninguém quis atacar o exemplo que o Tots colocou, né? Conhecereis a verdade e a Mas verdade o. vos Mas libertará. a gente, entre aspas, já usou em outro É, caso do significado, né? já. Então, Mas sobre isso de ser fácil, eu acho que um pouco a graça é como colocar, tipo. Seria muito fácil realmente eu ter colocado que ela passa e vê uma ovelha, né? Ou que ela, ou sei lá, ok, a família é criadora de ovelha, então eu poderia descrever que ela sim. chega e vê que tem ovelhas ali. Mas eu acho que a beleza do negócio é realmente você conseguir colocar de uma forma que pareça que é natural e intrínseco do texto, tá ali. Agora, tipo, eu não consigo mais ver esse texto e pensar sem a ovelha. Porque pra mim é a parte mais legal do texto é essa condução, essa quão bizarro e quão estranho é esse animal levando ela até lá, sabe? Então não parece que foi algo chutado ali pra dentro do Sim. texto só porque tinha uma regra que dizia isso. Eu não acho que os pontos bônus, assim, tem que trazer alguma dificuldade necessariamente pro texto. Eu acho que eles são, assim, um Mas complemento. eles Eu acho têm, que, às vezes. não, aspas, né? Eu acho que o maior desafio deveria ser, por si só, o desafio do texto. Escreva um texto com isso. Nesse Uhum. caso, era algum versículo da Bíblia. Eu acho mais interessante quando, como foi nesse caso, os pontos bônus, eles servem mais como alguma tangente criativa para você adicionar na história, sabe? O Todd colocou, por exemplo, um elemento bem importante na história, que foi a ovelha, né? Que conduziu ela pro Eu crime, acho que digamos assim. faltou um ponto bônus agora, que Hum, ninguém se atentou. Faltou o versículo da Bíblia, precisa ser Ezequiel 25:17. qual que é esse? Esse é o do Pulp Fiction. Do Pulp Fiction? Porra, é muito longo, É, cara. É muito Eu longo. não é, lembro. é um versículo. É o caminho do homem correto. É um É. versículo que não existe. Ah, Ele não existe de verdade. é aquele que ele fala no começo do filme, quando Quando eles ele vão na vai casa. matar. Quando ele Ele vai fala em matar o N cara. partes no filme, The diga-se de Path of the passagem. Righteous Man. Uhum. É. Só que É ele muito bom esse Ah, é versículo falso. fake? não Porque existe. Não Ah, existe, existe. Ele é olha. fake, esse não versículo. conta. Não Ou existe seja, Ezequiel 25. Muito bom. sabemos que o Tarantino é um desviado das virtudes de Deus agora, colocando Isso. É, versículos falsos em é um seus filmes. desviado de muitas coisas, vamos dizer assim. Ou até da própria cinematografia. Mas então vamos peregrinar para outras terras, meus caros? Vamos Vamos. peregrinar. O peregrino. Zeloso é aquele, de vida vivida em súplica, da fé inabalável e ungida em gloriosa servitude. Aquele, despido de manto ornamentado, do engano engalanado que aflige os ímpios e infiéis. Jamais o verão prezar pelo prazer pulcro da carne. Os olhos nem se desviam, pois não veem, desprendidos de desejos diabólicos. Nunca ostentará riquezas, regozijos repreensíveis, rijos e ressecados, rivalizam a real realeza. Seu templo é singelo e simples, saberes sacros sustentam a sagrada santimônia. Não gerará família, frente à fé é felicidade fútil. Língua alguma proferirá seu nome. Ninguém nomeia o inominável. Não deixará migalhas em seu caminho. Sua fé é inalcançável, incontestável e irrevogável. Viverá a vida em viagem, vetando verdadeira vaidade, vã e vil. Ora ele por seus irmãos, precários, precipitando pecados.
Seus irmãos pagãos, vivendo em vangloriosa blasfêmia o carbúnculo secular. A vida urge aos camponeses enquanto reis buscam novas coroas. 4 anos só, e um nome será sua última palavra. A terra treme, terrível, e devora os devedores de Deus. O mar lava e leva os levianos. O vento uiva, vingativo, vertiginoso em sua voragem. O mundo a todos um dia engolirá. Crê ele em sua fé, indisputada com seu Salvador. Antes banhar-se-ia em óleo fervente. Mas crê ele em sua fé, que, por sua via, salvará seus irmãos. Não todos, alguns apenas. Não se detenha a números. Quanto mais, melhor, se o destino for auspicioso. Açoita-se ele com a chibata da abnegação, o prodigioso asceta a quem nada mais importa senão sua fé, e os frutos que dela brotam. E tantos são os frutos como os numerosos pecados da humanidade. Cada andarilho sem rumo e sem teto é uma fenda em suas costas. Cada prato vazio, cada profanação impune da inocência. Aproximando-se do fim de sua jornada, o peregrino galga degraus de pedra, gelados e cinzentos. Prostra-se frente a um poço pétreo. Seu reflexo cego na água tênue o encara. Sente o frio da adaga de prata em seu punho. A lâmina lisa e sorridente, ávida por adentrar seu peito e derramar o rio carmesim. Seu golpe desacelera antes de atingir seu destino. O peregrino sabe que, noutro lugar, o irmão completara o movimento. Por ora, o dízimo estava pago, e a humanidade, de mais um dia se bastaria de festins, orgias e demais blasfêmias. Por ora, o sacrifício estava feito, e sua vida era novamente prolongada. Basta cada dia o seu próprio mal. Temos aqui mais um Mateus, né? Eu pensei que tu ia ler Mais um o Mateus, versículo. Não, eu deixei ele só pra eu saber, eu saber o número do que eu tinha tirado. Não Mas, foi- mas leia o versículo para as pessoas saberem, já que ele não tá sim, inteiro sim. no Na texto. verdade, eu usei só um pedacinho do versículo. Então Deixa pode eu ler achar. só esse pedacinho aí. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ah, eu acho engraçado que tem várias traduções e, né, e a que eu vi desse, eu achei até um pouco mais bonito as palavras. Que ele fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A minha parte favorita é o final dele, né? É. Por isso que foi a que eu resolvi incluir no texto, inclusive. Uhum. E como é que você achou esse versículo? Eu não procurei nada em específico, eu fui procurando por versículos que eu gostava. Eu queria primeiro versículos curtos, não queria nada muito longo. E esse, apesar de ser curto, ele é maior do que eu queria usar, então eu me ative a só o final dele, que eu acho que é a parte mais impactante, é a frase que eu mais gostei também. Uhum. Então eu li vários versículos e depois que eu repassei por vários, eu pensei, poxa, tinha um que eu tinha lido uma parte que eu gostei bastante. E fui revisitar todos os que eu li e era esse que tinha achado. Então tu não tinha bem uma história ainda em mente antes de. Não, eu não. Eu primeiro escolhi o versículo e depois eu resolvi a história. Eu achei que faria mais sentido. Pro meu caso, pelo menos. Porque essa história, eu tinha tido uma ideia dela. Porque eu gostei do tema dos versículos, porque é uma semana em que eu tô assistindo um amigo meu na Twitch dele, ele tá jogando Blasphemous. E ele tá jogando uma versão dublada. Uhum. Não dublada, Oh. mas em português. E eu gosto muito do texto, da lore que as coisas têm por trás, e então eu fiquei bastante inspirado no dia da live dele. Mas infelizmente naquele dia eu não consegui usar a inspiração que eu tinha, ela ficou meio que guardada, então aqui, para esse texto eu usei a forma dela fermentada, eu vou dizer assim, porque aquele dia eu tava me sentindo bastante inspirado, porque eu tinha lido bastante coisa, então acho que o meu texto teria ficado melhor, eu teria ficado mais satisfeito com o texto se eu tivesse começado ele aquele dia, pelo menos. Mas eu segui basicamente aquela ideia que surgiu aquele dia, que era basicamente fazer um conto como se fosse de certa forma, um grande versículo. Era isso que eu ia falar, né? Parece que estou lendo grandes versículos da Bíblia num conto. Mas essa foi a intenção, assim. Usou aqui um. Como é que diz? Um vocabulário. Foi buscar a fundo, né? O carbúnculo secular. Deveras rebuscado seu vocabulário nesse Na texto. primeira
naquele dia que eu tava pensando já nesse conto, eu tava pensando mais em fazer uso de como se fosse uma aliteração invertida, que é como usar duas palavras seguidas. Uma a princípio seria um adjetivo e um substantivo, ou um substantivo e um adjetivo, que eles têm ao mesmo início de consoantes, mas não necessariamente. Aliás, perdão. Eles têm no começo duas consoantes, mas um deles depois é invertida a consoante. Por exemplo, tinha dois termos que eu tinha gostado muito, que eu pensei neles, mas eu não consegui encontrar o outro depois. Eu só lembrei de um. E um deles era leviano. E o outro termo que eu usava junto, ele começava com V e a segunda consoante dele era o L. Mas eu não consegui achar a palavra que eu queria. Quando me surgiu na cabeça, eu falei, Vlad. poxa, eu gostei muito dessa combinação. E eu tinha feito várias passagens do texto com essas combinações, mas essa que eu gostei bastante, eu não consegui reencontrar. Até fui procurar no dicionário, Uhum. não encontrei a palavra, fiquei bem triste. Então, Eu, quando eu fui fazer esse aqui, eu acabei usando de outras figuras linguísticas, vamos dizer assim. Gostei de usar bastante a literação nesse aqui. eu gostei muito das brincadeiras que você faz com as palavras ao longo do texto, assim, isso aqui é um grande exercício de vocabulário, assim, é incrível. Eu criei ele em sua fé. E daí tem algumas formas que você organiza as frases que é muito bíblico mesmo, né? Esse do. Que ele. Deixa eu ver só. Eu criei ele É em um sua. bíblico... Desculpa, pode falar. Tipo, criei ele em sua fé. Açoita-se ele com a chibata. É sempre tratando. Eu não sei qual seria a palavra certa pra isso, né? Mas o tratamento do ele É é um tal português qual. mais formal, né? Sim, mas é Mais tal uma qual você encontra formalidade. na Bíblia mesmo, né? Sim. Tipo, impessoal, vou dizer assim. Mas é um bíblico poético, né? Tipo, singelo, simples, saberes sacros sustentam a sagrada santimônia, sabe? Cada frase Uhum. com uma Pelo menos consoante um termo você começando. vai ter que procurar no dicionário, né? Pois é, isso eu ia perguntar, como é que você fica procurando por sinônimos de coisas que você já quer dizer? Como é que você faz a busca Eu acho que pelas palavras? cada caso é um caso. O que eu mais tinha pensado já era isso dos prazeres pulcros, porque eu sempre gostei muito da palavra pulcro, que eu acho que é uma palavra que ela não soa o significado que ela tem, que é algo de grande beleza, em especial, geralmente, beleza física. Qual é o significado? Algo de grande beleza física. Algo de... Ah, tá, isso. E pra mim, o soar da palavra é muito feio. Pulcro. Me lembra Uhum. algo tipo sepulcral. Me lembra algo muito feio. Pútrido, Assim. né? Não é uma sonoridade que você gosta de ouvir. E eu gostei de usar esse termo ali no caso dos prazeres, né? Prezar pelo prazer e tal. Porque traz uma ideia meio que antagonística ao que a própria palavra soa, pelo menos pra mim. Então ali foi Uhum. uma que eu já sabia que eu queria usar. Em alguns casos eu fui procurar por sinônimos, porque eu falei, sabe quando você tem a ponta da palavra na cabeça, tipo, eu sei que começa com essa letra, mas eu não lembro o termo. Daí você vai lá, procura por sinônimos, encontrei a palavra, tipo, na mosca, assim. Uhum. Fiquei bem, bem feliz em alguns casos. Uhum. Alguns casos eu tive que reescrever, porque não ficava muito com a literação que eu gostava. Inclusive, como foi o primeiro parágrafo do conto, eu pensei, poxa, será que eu faço assim até o final ou vai ficar repetitivo demais? Eu falei, não, acho que eu vou fazer só um parágrafo e o resto eu faço mais em formato de versículo, vamos dizer assim, né? Porque o resto, em algum caso aqui e ali, talvez tenha alguma aliteração, mas o primeiro parágrafo é o disparado mais, você percebe isso. Uhum. O fim desses essas últimas frases do teu conto me lembraram muito Homelas, essa questão do sacrifício, sabe? Como você descreve, né? O sacrifício foi feito por outro para a vida ser prolongada, e como você descreve as orgias, festins e blasfêmias, me lembrou bastante o conto de Homelas nesse sentido também. Eu ia perguntar até desse final, porque eu não entendi 100% o que acontece quando ele diz que ele tá ele tá esperando a lâmina, né? Uhum. Ele diz, o golpe desacelera antes de atingir seu destino. Então, ele ia se sacrificar, mas em outro lugar alguém sacrificou antes e ele sabia, tipo... Isso aí.
Foi o que eu entendi também, que ele ia cometer o sacrifício, mas ele sentiu que alguém se Uhum, sacrificou antes, é isso, né? uhum. Hum. Essa percepção mais além dos sentidos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Engraçado que ele fez toda uma jornada pra chegar ali e se sacrificar e chegou e não precisou. Uhum. Mas a jornada é o final do texto, né, cara? Basta Uhum. cada dia o seu próprio nome. Então, o amanhã é outro dia, né? Uhum. E a parada de 4 anos tem algum significado por trás? Alguma. Sim, sim. Os 4 anos ali eu faço referência às As eleições. eleições mesmo, É, era isso eu isso que eu imaginei entendi, também. né? Se era tão escrachado. Tinha, É porque vem inclusive, logo que ele fala de camponeses e reis e logo depois fala do 4 anos, Os né? 4 anos, né? Cada 4 anos é preciso ser sacrifício. essa parte da referência política eu tinha feito primariamente no primeiro parágrafo, só que ficava literativo, só que não tinha não tinha o impacto que eu queria, sabe? Então eu resolvi tirar dali, porque se você vai querer fazer algo aliterativo, você se limita bastante no que você vai usar, né? Uhum. Então eu não queria que tirasse um pouco da importância dessa parte. Esse texto me Mas lembra é, muito o João Raiz, sabe? eu gostei muito desse trecho porque é muito. Tipo, a vida urge aos camponeses enquanto reis buscam novas coroas, né? 4 anos só, e um nome será a nova palavra. É tipo, a vida continua, né? Enquanto tá tendo jogos de poder lá em cima, né? Uhum. Ah, o pessoal tá ali trabalhando e a vida que Se segue. fudendo. É. E a vida que segue, exatamente. Me lembra um pouco essa filosofia Knights of Sidonia também, João. Ah, Aquele sim, trecho sim, é uma como grande crítica podemos política, viver né? se tolos podem ser reis, né? Como podemos vencer quando tolos podem ser É reis? isso, como podemos vencer quando tolos podem ser reis, né? É uma grande analogia, né? E a Bíblia tem dessas também, né? Sim. Ah, só me esclareça, me mostre a luz, Padre Hum. João. Qual foi o ponto bônus que você quis evidenciar com essa passagem aqui? O ponto bônus foi o personagem é cego. Eu Uhum. falo, eu inclusive foi algo que eu não tinha certeza do que eu ia usar. Uhum. Então foi até a pergunta que eu fiz antes foi porque nesse texto eu não quis pensar no ponto bônus antes. Eu falei, eu vou primeiro escrever aquilo que eu tinha imaginado e ver Depois se eu nós consigo arruma. inserir, porque essa parte que eu tô falando dele dos prazeres públicos da carne, eu falei que os olhos nem se desviam. Daí eu adicionei, pois não veem. Uhum. Aqui Certo. antes era os olhos não se desviam, desatentos, era só um desatento em vez do pois não veem, desprendidos de desejos Certo, diabólicos. certo. Me fugiu então essa. Eu Eu ia não tava fazer muito também uma certo. alusão no final do reflexo dele olhando pra ele. Uhum. Ah, aliás, dele olhando pro reflexo, mas daí eu deixei só o reflexo olhando porque ele já é cego, Ele né? já E o não consegue ver o reflexo próprio reflexo. é. Ok. Interessante, interessante. E temos os 3 pontos bônus então contemplados ao fim do dia. Temos, É, temos. nos 3 contos. É Muito que verdade. bom. Mas tem algum simbolismo a mais? Ele ser cego? Tipo, essa ideia do peregrino cego? Hum, a princípio não, eu coloquei pra completar os pontos bons mesmo. O É texto uma não pede. jornada fodida mesmo, O hein, cara. texto. Na Pois é. verdade, depois que eu coloquei ele cego, eu falei, poxa, até que dá um impacto de autoflagelação Uhum. mais pesado. Não que ele tenha se auto-infligido a cegueira, né? Mas dá essa mais ideia de um sacrifício mais pesado, né? Isso Um aí é fardo o, mais o pesado livro por de ele. Eli. Sim, porque Então, parece uma jornada bem mais complicada. Eu fiquei surpreso quando eu vi ele no reflexo que ele era cego. uhum, Foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, peregrino cego, né? Passou por tantas uhum. coisas e. É o livro de Eli, cara. Ele pode ser o Wesley Snipes que faz esse filme. Não sei se vocês já assistiram Eu Eu esse não vi. conheço o filme. filme, mas eu não assisti, não. É, tá. Então, talvez é melhor eu não comentar muito, porque é um baita do spoiler. Você recomenda o filme, então? Eu assisti Recomendo, o ele é muito. trailer dele só. Ele é bem legal, bem legal. Ah, Né, eu não sei, né? Também faz muitos anos que eu assisti. Eu não sim. sei o quanto ele se sustenta, mas o plot dele é bem bacana. É, E aproveitando, falando do Blasphemous de novo, que eu tô uhum. acompanhando meu amigo jogar, eu tô gostando muito mesmo da ambientação do jogo. É incrível, eu acho impecável. A lore por trás dos bosses,
itens pequenos de missão, assim, que se vê. É muito bom, cara. Eles trabalharam muito bem na criação da história daquele jogo. Ah, legalzinho. Eu joguei o Na começo temática. dele. É uma temática cristã, assim, bem distorcida, né? Uhum. Hum. E eu gosto O muito dos cara, jogos. hein, o cara vai vestir o capacete cheio de sangue, É, maluco. eu gosto muito dessa deformação que eles fazem Cristianismo. da fé do cristianismo. Ali é o cristianismo, é baseado no cristianismo, né? Uhum. Até tem um boss que é baseado na Pietà. Uhum. E é muito legal porque pega. Eu gosto que mostra os podres da religião, né? Que todo mundo fala, Deus, isso aqui não sei o quê. Mas aí o que os seus fiéis. Meu Deus do céu. Ai, essa cena foi muito boa. O gato simplesmente se apavorou. Famosa campainha, comida chegando. Nossa, o Mas gato simplesmente se apavorou, maluco. essa depravação que eles mostram da religião eu acho Uhum. bastante importante porque a gente tá vivendo numa época de fanatismo religioso bem brabo, né? Não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E, tudo é sacro, tudo é enviado de Deus e tal. Então tem muita gente que se aproveita dessa fé, desse fanatismo cego, sem discernimento e tá fudido que a gente tá, né, cara? Então eu gosto muito que tem a exposição dessa parte mais deturpada. Claro que é tudo uma alegoria, né, no caso do jogo. É um grande videogame, vamos falar. É um grande videogame no fim do dia. Meu filho vai virar um criminoso porque tá jogando Mortal Kombat, né? Não é isso aí. Mas Vai virar um satanista porque tá jogando esse É jogo tudo- blasfêmio. é tudo uma alegoria, eu acho muito bem construída. Então, Blasphemous é um jogo que eu com certeza quero jogar no futuro. E é isso, acho que eu tenho de comentários do texto. Vocês têm mais alguma pergunta sobre algum trecho, alguma coisa? Não, é em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. E amém. Abemos um desafio. Sabemos um Sim, desafio. eu gostei, foi divertido. Foi divertido. Pra mim, gostei mesmo do texto, pra mim, acho que é o meu novo texto favorito, a gente falou aquele dia no do 2 anos, É, acho que esse, pra mim, ultrapassou A a degoladora. vamos ver no se meu daqui a um coração. ano você se supera, Tots, pra termos um novo top 3, top 5. Todo desafio, se superar todo desafio, isso aí. Todo desafio tem que ser um novo texto favorito. É. Esse é o próximo desafio. Esse é o próximo desafio, escreva o seu próximo texto favorito. Então. Não, Boa. eu tenho um próximo desafio aqui. Qual é o próximo desafio? O próximo desafio, ele é inspirado pelo Felipe Dávila? É Felipe Dávila, né? O grande candidato do Qual? Novo. O Próximo que desafio. tristeza. Sua história é sobre tristeza. E os pontos bônus são: os personagens declamam suas tristezas com uma canção, os ou o personagem. Ou alguém dá péssimos conselhos motivacionais. Ou, por último, a tristeza ocorre por motivos não aparentes aos personagens. Esse é o próximo desafio sobre... Que tristeza. A única contribuição do Partido Novo para a história do Brasil é esse áudio. Nem pra Usado no nem meu pra BBB. apoiar presidente eles contribuem. É impressionante. Então, vamos... Se você tem alguma história sobre tristeza, quer contribuir com tristezas ou tistrezas... É muito 13 engraçado, tristezas, essa pronúncia ela não trilhos de existe, trem. não existe nem como É você difícil? escrever. Não existe como escrever a pronúncia da palavra, você tem noção É porque disso? você geralmente falaria Tistreza. tistreza, a gente falaria com o nosso É, sotaque. mas tistreza, não existe letra pra se colocar, maluco. 13 tistrezas, esses trilhos de trem. Mas, comendo claro, trilhos. três tigres tistres. Se você tem sugestões, comentários Ou tristezas. ou destrezas para compartilhar, você pode compartilhar pelo e-mail o sindicatosescritores@gmail.com ou pelos nossos meios de comunicação social @sindicatosescritores no Twitter e no Instagram. Também pode deixar um comentário lá no WordPress, que é sindicatosescritores.wordpress.com, ou no nosso canal do YouTube em Sindicatos Escritores, onde estamos ao vivo a cores e presenciais, não sei, semipresenciais, virtuais. Escritores tistres. Sindicatos Escritores tistres. A foto da capa desse episódio vai ser o Dávila. Credo. Mas é isso. Essa é a tristeza pro próximo desafio. É isso. E
E enviem esse episódio aqui para seus familiares que são religiosos, querem ouvir histórias bíblicas. Temos 3 de Temos momento. 3. Mas se quiserem mais, a Sim. gente faz um parte 2, não tem problema. Histórias bíblicas não faltam. Ah, nesses certamente haverá oportunidade. casos. Certamente haverá. Deus sempre oportuniza. Deus abre portas. A igreja que as tranca. Ô, louco. Muito que bom, então. Esse foi o nosso episódio bíblico, Tots. Sim, senhor. É isso. Então- Vão todos na paz do Senhor Que Deus ilumine sua semana. e que Amém. Deus elimine, né, Todos sabemos vocês. quem. Sabemos quem. Sabemos quem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.